A paz do Senhor, meus irmãos. Lição de número 7. Os princípios divinos em tempos de crise. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Título da lição: O povo de Deus deve separar-se do mal. Texto áureo: Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Verdade prática: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Leitura bíblica em classe: Esdras, capítulo 2, do 59 ao 62, capítulo 4, versículos 2 e 3, capítulo 6, versículos 2 ao 4. A nossa introdução. Essa aula, meus irmãos, ela é importante, pois com ela nós aprenderemos algumas lições. Com ela também entenderemos que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecado e do mundanismo. Primeiro tópico, meus irmãos. Somente os judeus retornaram a Judá. Nesse exato momento da história, os judeus do cativeiro, meus irmãos, estão vivendo uma promessa e estão retornando para a sua terra. Eles estão eufóricos, eles estão alegres, porque estão saindo do cativeiro para a bênção. Mas tinha, irmãos, outro problema a ser solucionado. E só poderia voltar, então, para a terra natal quem fosse judeu. Na verdade, o que Deus queria, meus irmãos, era que esse povo que estava retornando fosse um povo que tinha os mesmos princípios, um povo que professasse uma mesma fé, porque Deus, meus irmãos, não aceita mistura do seu povo com o povo do mundo. Deus não aceita. Não pode haver comunhão, irmãos, da luz com as trevas. Então, era isso que o Senhor estava querendo. Aqui nesse primeiro tópico, meus irmãos, nós podemos concluir o seguinte: que Deus quer sim quantidade, mas Deus quer quantidade com qualidade. Segundo tópico, meus irmãos, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Número 2, os samaritanos ofereceram a cooperação aos judeus. Número 3, os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus. Número 4, os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Irmãos, quando os judeus voltam à sua pátria, já existiam moradores ali em Jerusalém. E esse povo que ali se encontravam, meus irmãos, eram os samaritanos, isso mesmo, eram os samaritanos. Entendamos uma coisa para que fique claro: os samaritanos eram um povo misturado e não passaram pelo sofrimento do cativeiro. Além disso, meus irmãos, eles adoravam o único Deus, mas também adoravam os outros deuses. Meus irmãos, aqui nós vamos entender que esse povo misturado, eles queriam por tudo ajudar os judeus. E aqui nós vamos deixar bem claro um conselho a todos os irmãos que estão nos ouvindo: cuidado com quem te está oferecendo ajuda. Cuidado com essa pessoa. Observe se essa pessoa não quer simplesmente te tirar do foco, roubar a sua energia. Então, qual era o pensamento dos samaritanos? O pensamento dos samaritanos era que, se eles associassem com os judeus, eles teriam os mesmos prestígios que os judeus tinham. Cuidado, meus irmãos. Vigiemos. Terceiro tópico:
Deus exige santidade do seu povo. Número 1. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Número 2. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Josué 3:5. Número 3, o anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Número 4, Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Meus irmãos, santificação é uma coisa que Deus sempre exigiu do seu povo. Porque sem santificação não podemos ver o Senhor. Deus sempre exigiu e Deus sempre exigirá santificação do seu povo. Ser santo, meus irmãos, é fazer o que está escrito na palavra do Senhor. É tão certo, irmãos, isto, que a Bíblia nos diz que Deus é 3 vezes santo. Deus espera que o seu povo viva separado do mal. A batalha lá em Ai, meus irmãos, foi perdida por causa do pecado. E o pecado nos separa de Deus. Por esse motivo, irmãos, Deus exige santidade e santificação do seu povo para poder operar e trabalhar no meio dele. Foi por essa razão que Josué foi enfático ao dizer: santificai-vos. Quarto tópico, meus irmãos, devemos manter uma vida de separação do mal. Número 1, os judeus mantiveram separados dos samaritanos. Número 2, a Bíblia mostra exemplo de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Número 3, devemos viver conforme a vontade do Senhor. E número 4, bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Meus irmãos, aqui, os judeus, eles fizeram um propósito e eles mantiveram o propósito. Eles disseram: samaritanos não vão entrar no nosso meio. Eles vão ficar fora de tudo isso e ponto final. E aqui, irmãos, aprendemos que vale a pena manter-nos separados do mundo. Quem sabe nessa jornada cristã estamos questionando, assim como Asaf questionou: será que vale a pena ser fiel? Mas ao entrar no santuário, ele encontrou a resposta. E Asaf então entende que vale a pena servir ao Senhor. E quando interrogaram a Malaquias e disseram para ele que é inútil servir ao Senhor, lá em Malaquias 3,15, ele é enfático ao responder e responde com clareza. Ele diz: há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. Era como se o profeta dissesse: vale a pena servir ao Senhor e separar-se do mal. Então, meu irmão, minha irmã, viva conforme a vontade do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 4,3 diz-nos: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Meus irmãos, e santificar-se é abster-se das coisas que não agradam a Deus. Então, se você viver conforme a vontade do Senhor, as bênçãos te acompanhará. E é Deus que nos garante isso. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Eu quero concluir dizendo: andemos dignamente diante do Senhor e vamos agradá-lo em tudo. Deus abençoe você, minha irmã. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe a todos. Ora vem, Senhor Jesus. Amém.